Ajuste seu fone. A partir de agora, Na Mesa Cast. O seu podcast semanal para refletir, rir e talvez crescer. Com Leco Fernandes, Carol Gonçalves e Renato Alves. no trânsito, no trabalho ou lavando a louça. Você pode puxar uma cadeira e participar com a gente. Na Mesa Cast. Fala, irmão, fala, irmã. Eu sou o Leco Fernandes. Eu sou a Carol Gonçalves. Eu sou Renato Alves. E tá começando agora mais um Na Mesa Cast, o podcast que você já sabe toda semana tá aqui no ar às terças-feiras. Está no ar o podcast Na Mesa Cast. É E tudo junto. você sabe que já tem gente que tá reclamando que tem que esperar a terça-feira pra ter programa novo. Verdade, então será que já é um verdade. pedido pra gente começar a gravar mais? Podemos largar os nossos trabalhos, Leandro, A grande e questão... viver disso? A grande questão é essa, se a gente já pode abrir mão de tudo e viver só disso aqui. Mas Eu a tranquilamente. resposta Só da arte, é... Tranquilamente, viver da arte. Só viver da arte. A resposta... Eita, é difícil. A resposta meu é... Deus do Tá céu. tuberculoso ali. A resposta é Bebe não água ainda, aí, meu Renato. filho, bebe Bom, água aí. antes de mais nada, queremos lembrar você que você precisa se inscrever, dar o like, clicar no sininho, compartilhar, comentar e principalmente, a primeira coisa de tudo é assistir até o final. Por favor, assista o nosso programa até o final. Inclusive, esse programa que passou, o último, sobre perdão, as pessoas foram até o final, estavam comentando. Foi um programa muito bom. Foi, bem Sim. legal. Que é um assunto Bacanudo. importante, né? Exatamente. Muito bem. E lembrando também que algumas pessoas que estão ouvindo agora podem estar ouvindo pelo Spotify. Aliás, verdade. uma coisa é preciso se atentar a quem ouve pelo YouTube, assiste pelo YouTube, que no Spotify também tem vídeo, Sim, né? dá pra nos ver. Exato. Não é tão legal, não há uma beleza que Fale por comum. si. Olha essa carinha aqui que eu tô Carol. pondo no ar agora. Olha esse sorriso de quem é uma estrela Ô, do garoto. YouTube. Ah, que isso, não fala um negócio desse não, De rapaz. Mauá. Afinal, que Mauá. Morar em Estou Mauá. cada dia melhor. Estou cada dia melhor. Cada dia que passa. Estamos gravando hoje entre a Sexta da Paixão e o Domingo de Páscoa, um dia, Sim. Exatamente, um dia que exatamente. historicamente foi um dia de muito silêncio, né? E Exatamente. a gente tá falando. E a gente falando adoidadamente aqui. Comendo muito chocolate. Mas um fim de semana muito especial, fim de semana de Páscoa, onde nós Exatamente. celebramos a entrega do nosso Salvador na Cruz do Calvário por nós, por mim, por você, Renato, e pela Carol, né? É mesmo. Você e todos você. Tá aí Exatamente. assistindo. Exatamente. Então, Exato. logicamente que amanhã, no domingo aí, ou mesmo você está ouvindo, você já comeu muito chocolate e deve Sim. ter chocolate guardado ainda. Garoto, Americanas fazendo muito lucro esse final de Mano, semana. Americanas, Que meu é filho. isso, cara? Americanas, meu amigo. O Ovo que tá a- caro, Renato. Ninguém tá comprando ovo, não, cara. Então, aí tem que aproveitar as promoções. né? Né? É Mas, bis, provindas. caixa de bis e já era. na minha casa, eu lembro que nessa época aí a gente ganhava ovo de Páscoa e 4 irmãos, então você deixava pra abrir depois os seus ovos de Páscoa, né? Porque você queria fazer inveja pro seu irmão. Exatamente. Aí você abria o ovo. Quando você abria, tinha a regra que era o seguinte: você não podia começar. Quando você quebrava a primeira vez, Já era. colocava na geladeira, já era. Já era. Você Porque aí o voltava cara ia lá, você voltava e cada vez você abria a o geladeira verme do chocolate aparecia, Leandro. e nunca era ninguém. Lá em Não, casa nunca não, era não, ninguém. não. Eu falava, pô, quem comeu meu ovo? Eu não fui, E a eu bolinha não fui. de papel alumínio, né? No meio você pensa é bombom, não, uma bolinha. É, de uma papel bolinha. alumínio que só enrolaram e E a colocaram lá. quando você dava a primeira quebradinha, a partir dali, cada vez que você abria a porta da geladeira, ele Tava tava mais. menor. Sim, menor. Exatamente. É um tequinho que a pessoa abre a geladeira ali e vai pegando. Mas isso é em toda a casa, Leandro. Fique tranquilo. Irmãos. Onde tem irmãos, Sim. tem essa guerra. Ah, falar em irmãos, tem a ver com outros temas que a gente tratou, mas, cara, eu ouvi isso essa semana e eu achei sensacional. Você sabe por que as crianças estão mais suscetíveis a sofrerem com bullying na escola? Sabe, Por Renato? quê? Não tenho a menor ideia, Porque as Carol. famílias estão cada vez menores, as crianças estão crescendo cada vez mais sozinhas, sem irmãos em casa. Então, na nossa época, quem forjava o nosso O bullying. caráter... É o e irmão. o bullying acontecia em casa. Então, por exemplo, minha irmã falava que eu fui achada como todo irmão mais velho,
na lata, Você no foi latão de adotada. lixo. Sim. Então, esse tipo de coisa já caixa forjava de sapato. dentro de casa. E aí, quando você ia pra escola, era fichinha. Então, hoje em dia, como as crianças são filhos únicos, não tem isso, Não gente. tem muito isso, Super verdade. Mas é só proteção, tal. um adendo sobre o que a gente tem falado aí em alguns programas. Exatamente. O agente de formador de caráter de toda pessoa foi o irmão mais velho. Foi o irmão mais velho. Ou os primos. Sim, os primos. Primos. sim, sim. Exatamente. Isso aí. Exatamente. O que você tá dando tchau? Beleza? Não, só tô mudando aqui a trilha. Ele tá levantando a mão pra orar. Ele é crente. Entendi. Agora temos uma trilhinha nova. Mas aí... Nossa! Indicações, Renatos, da semana. Ah, tem uma indicação aqui, só que eu tenho que procurar de novo. Eu vou indicar aqui enquanto Fala aí. você procura, então, é o seguinte. Assisti um documentário que fala, que tange assuntos sobre os quais nós já falamos aqui em outros episódios. O documentário se chama Maxine's Babies, que é o filho de Maxine, o bebê de Maxine, que é sobre a história de um cara chamado Tyler Perry, um negrão, ok? Do cinema americano, um ator e artista multifacetado, que construiu um império cinematográfico, construiu um estúdio, ok? Com vários estúdios, um estúdio de cinema, né? Uma cidade cinematográfica, com vários estúdios, com cada estúdio com o nome de um negro, intitulando ali o estúdio. Sim. O cara criou um império. Mas aí conta a história do cara. O cara foi super violentado pelo pai, assim, fisicamente, batia nele e tudo mais, sofreu muito na infância. E fala sobre imaginação, imaginário. Né? Ele fala sobre quando ele sofria com o pai, de que ele, na mente dele, ele ia para um lugar seguro, tá, né? E que isso desenvolveu nele uma capacidade artística, e ele foi se forjando nisso. Fala sobre paternidade, sobre criação de filhos e tudo mais, e fala sobre empreendedorismo, uma parada, um documentário muito legal, mostra a história do cara. Ele é um cara controverso, é legal porque mostra como ele briga, não briga, né, mas ele é atacado pelos negros, porque criticam a qualidade daquilo que ele faz. E também ele é meio que invisível pros brancos, que, os caras nunca sabiam dele, ele já tinha meio que uma super fama na comunidade negra. Assim, é um documentário muito legal mesmo. Maxine's Baby. Bom. Aonde tá? Tyler Perry Universal. Prime Video Universal. Bom. E assisti um também de Sessão da Tarde essa semana. Fala aí, qual é? Como era feriado ontem, eu pus lá um filminho... Sessão da Aguinha Tarde. com açúcar. É igual eu. A Lista da Minha Vida. Nossa. Já viu? Não. O nome é bom. A história é mais ou menos assim. Mas você vai indicar Como o é que que é? você acha que é legal? Não é um filme ruim, assim, é um filme que poderia ser o episódio de uma série, assim, em termos estéticos, mas a historinha é interessante, tipo assim, a mulher, ela tem uma empresa, Sim. ok? E ela tem uma filha que cuida da empresa, e aí a mulher morre. Só que aí a Triste. mulher não deixa a empresa pra filha, deixa pra uma nora. Só que pra filha alcançar a herança dela, a mulher deixa alguns DVDs e deixa lá uma lista que ela precisa cumprir, que são sonhos da vida da menina, que é uma lista que a própria menina fez na adolescência. Só que ao longo da vida ela deixou de cumprir aquelas coisas que ela sonhava. Entendeu? É um filme meio motivacional, entendeu? Entendi. Tipo aquele filme, já assistiram A Vida Secreta de Walter Smith? Não. Bom também. Então, o nome é estranho. Como é que é isso aí? É aquele Ben Stiller. Ele é um cara que trabalha num... É antigo, assim. Bom. Não é um filme novo. Então é um filme meio nessa Aguinha com onda. açúcar. Só que o do Ben Stiller é muito melhor lá. A Vida Secreta de Walter Smith é muito, muito melhor. Sim. Mas diga aí, Renato. Carol Sua tem indicação. dicas? Nada, Carol? não assisti nada. Carol. Não tem um filminho Aguinha com Carol açúcar? não tá engajada. Não, essa semana foi Nesse punk rock. Não quadro, tá engajada nesse quadro no não tá quadro. engajado. Eu estou me submetendo a Eu assistir também. filmes pra gente chegar aqui e dar dicas, ainda que seja aguinha com açúcar, Carol. Eu assisti ontem O Príncipe do Egito. Serve? Uma boa dica. Lógico que serve. Já Bom. tínhamos dado essa dica aqui? Não. Então, É ruim, você falou? Não. Não, Você você perguntou comentou se já desse tinha filme dado essa dica aqui. Eu falei que não. Quando a gente falou, acho que o tema é imaginário e a fé, você comentou desse... Eu? Do Príncipe de Egito, eu acho. Não. Eu acho que Eu assisti um filme muito ruim. Mas assim, eu vou indicar aqui porque... Nossa. Não, mas você vai indicar um filme Um ruim. filme Aguinha ruim. com açúcar no roteiro, chama Bagagem de Risco. Ah, bom esse filme. Ah, eu esse cara. filme é bom.
Esse filme é legal, Renato. Legal, velho. Mas é a culpa sua. mais ou não, menos. eu assisti um que... Bagagem eu vou de lembrando, risco do gente, minha Netflix. cabeça tá muito boa. Que o cara Tiro, coloca porrada e uma bomba. bomba pra passar e ele, tipo, Sim. sequestra, sim. começa a ameaçar a mulher do bom cara. esse filme Aguinha aí. com açúcar, É, Leandrinho. mais ou menos. Mas não é divertido? Tem um filme que eu assisti essa semana, polonês. Polonês? Chama- Cara, você tá rebuscado, Não, eu hein? gosto, eu Cara, gosto. Você tá rebuscado, hein? G20, com a Viola... Ah, É bom? É bom? É bom? É bom, é bom. Assistirei. Bom. G20, tá lá no Netflix. Fala do que esse filme que eu vi lá e não... Ah, então ela é presidente dos Ela é Estados presidenta? Unidos. Dos Estados Unidos. E aí ela vai na reunião lá do G20, só que tem uma parada de criptomoeda envolvida, tal, não sei o quê. E aí um cara meio que terrorista, tipo, invade Meio o evento. que terrorista não tem como. Ou Ele ele é um invade o terrorista. evento. Ele só tava que... em dúvidas. Só que ela já esteve na guerra, né? Então ela manja lutar e tal. E aí ela protege algumas pessoas, a família Sim. dela é envolvida. É bom filme. Ó, sabe Bom. o que eu acho que é esse filme que eu quero assistir, o G20? Viola Davis. Você lembra aquele filme Qual Soldado filme? Invernal, o Capitão América? Sim. Que tem aquele momento que tem aquela reunião, tipo uma ONU, Uma cúpula. que aí tá É a o Pantera cúpula, Negra, é. Sei. e aí estoura uma bomba lá. Mata o pai Imagina do- que aquele instante se tornasse um filme. Isso, mais ou menos. É isso? Você assistiu o G20? Não. Mas É isso? É que assim, o cara, ele sequestra os líderes dos países, né? Que estão ali no G20. E aí ele usa a inteligência artificial pra distorcer, tipo, um discurso que ele pede pra eles gravarem. Claro, ameaça de morte e tal. E aí, qual que é a intenção dele? De que todas as pessoas retirem todas as suas reservas dos bancos tradicionais e tal. E coloquem tudo em criptomoeda que vai pro bolso dele. Então tem uma pegada política e tal. É legal, cara, G20. Legal. É bom, assim, tiro, porrada e bomba, ela luta pra caramba. Boa dica, Viola Carol. Davis. E ela é boa, né? dica. Ela é boa. Tá vendo? Quando a gente... É que eu esqueço as coisas que Não eu pode faço. esquecer, tem Se que a anotar. Viola Davis... Você tem que anotar, Carol. Se a Viola Davis Olha fosse... que dica maravilhosa. A Dilma Rousseff Se ela ferrou. fosse quem? Se a Viola Davis fosse brasileira, ela se chamaria Cavaquinho Davis? Pra Pra que entrar a no gente tema. falar de... Pra entrar no tema mesmo assim, abruptamente? Não sei. Caraca, hein, Leandro? Não tem nada Que- a ver. Que terrível isso. E o tema, Renato, de hoje? Ah, o tema hoje Vamos é lá ao maravilhoso. nosso tema, Renato. Então, já que vocês não gostaram da minha piadinha do Viola Davis ou Cavaquinho Davis, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que Fala de coisa boa. tá muito comum nos nossos dias, Papais. que é o quê? Vamos falar sobre paternidade? Papai, paternidade. Maternidade. De... Não de Sim. maneira normal, mas Não. vamos falar sobre... Você já deve ter visto aí na nossa thumb e meio. Vamos falar sobre pais de pet. Que maravilhoso. Vamos falar sobre esse Que época que fenômeno, vivemos. Sim. fenômeno nos nossos tempos, que é pessoas que se intitulam pais de pet ou que chamam seus pets, seus animaizinhos de estimação, Exatamente. de filhos. Até aí, Não, tranquilo. beleza. Crescemos com cachorros. Até a pessoa chamar de pet de filho, eu fico quieto, porque como diria uma amiga minha, Tranquilo pra deixa você? os cara. Deixa. Quem paga as contas dos caras? Deixa os caras fazer os o que eles cara. querem. Exatamente. Certo? Como Até diria. aí, Até aí. até esse ponto aí, Leandro. Beleza. Mas o que me pega é quando tem cristãos. Cristões. Cristões, Cristões. melhor dizendo. Crentes. Crentões. Fazendo até culto para pets. Cultos Aí- para pets. Aí começa Igrejas com área pet. Exatamente. Entendeu? Depois da área VIP, a área pet agora. Aonde chegaremos, Renato? Aonde chegaremos? Qual é o Leandro? próximo Então, mas passo? aí você falou uma parada. A gente cresceu Sim. com bichos de estimação em casa. Sim, como bicho. Mas era eles lá. E a bicho. nossa cama cá. Eram eles lá fora, cuidando do terreno. Porque eu não lembro de cachorro dentro de. A gente tinha o Duque. Era um caramelo. Grande Ele caramelo. fugiu em um dado Grande momento cara. da nossa vida, eu não sei porquê. Ninguém pode entender Mas isso. era um cachorro que eu ficava. tô com o Duque. Você tem um Duque? Não, eu estou com o Duque. Ah, de ter fugido. Também estaria. Mas, Renato, eu lembro dele no quintal, cara. Sim. Não, você é um bom exemplo aqui. Você tinha cabras também. Entendeu?
Eu nunca nem vi esses Não. cabritos Ó, vivos, estamos falando de Renato. pet. Então, é tudo aqui. Leandro, é pra Eu envolver tive tudo. coelho, Renato. Eu tive Coelho. coelhinho, a Lilica. Só que Coelho. eu tinha medo dela. Como e ela assim ficava você tinha lá medo de porque um coelho? Eu tinha medo dela. Pô, eu não gosto de coelho, cara. Eu tinha medo da Lilica. Como assim? O Leandro que fugiu também. Você mora onde? Numa floresta? velho? Ninguém achou um coelho? Ô, alguém viu algum Zootopia. coelho? Sabe aquele desenho Nossa, Zootopia? cara, um negócio tão distinto assim. Não achou? É, a Aquele gente acha desenho que Zootopia, roubaram- a Carol Nossa, foi A gente acha que roubaram pra comer. cozinhar. É. Mas Pô, o o que eu não bicho- gosto do coelho é o olho vermelho. É que nem o gato também é um Não, bicho mas nem que... todo Eu não gosto de coelho gato. tem olho vermelho todo. Ah, é? Tem, Não acho sei, que eu tem. nunca vi um coelho de Todo olho coelho tem olho azul. vermelho? Então, o problema do coelho, cara, é que faz muito cocôzinhos. Muito, Não. muito cocô, muito, bem. muito. E é uns cocôzinhos, tipo umas bolinhas, tipo nesse E olha que quem cereal. tá falando é que tem uma bebê, hein, Meu cara. Deus. Tipo Nescau cereal. Sei. Pode Sabe? ser facilmente confundido, Sim. Carol. Olha, caiu no chão. Já pensou que situação Mas, constrangedora? Renato, mas aí, ó, Fale no microfone. pensa que como era antes e como é agora. Aí eu vou trazer uns dados aqui, ó, pra gente, dado, Carol? pra gente ratificar a nossa preocupação. Tá bom. Segundo dados da Doc Hero e grupo Zap Imóveis, porque aqui, na verdade, aqui é para falar até em relação a compra, aluguel de casa, do que as pessoas têm preferido quando se trata de adaptação de família e questão de imóveis, né? A preferência dos brasileiros ainda é por cães, principalmente por aqueles que são casados ou que já têm filhos em casa, enfim. Com mais de 139 milhões de animais de estimação nos lares brasileiros, os pais já... Travou? Caiu a internet, caiu. Poxa, Leandro. Ué, conecta... Não tá Não. conectada no Wi-Fi? Como assim? Não, aqui tá aqui, ó. Ah, Vamos lá, vamos Vai. lá. Vamos lá, Voltemos. bora. Põe lá o continue. põe o do problema de... Isso, Isso vai, aí, volta lá. boa. Estimação dos lares brasileiros. O país já conta com mais pets nas casas do que... O que, Renato? Crianças. Crianças. Sim, exatamente. O Sudeste é a região que conta com a maior população de pets, 47%, seguido do Nordeste com 21%. Nesse cenário, os pais de pet que consideram o animalzinho como membro da família são da geração... Qual geração, Renato? Z, provavelmente. X É a X? e Y, de 30 a 45 anos, como mostra a pesquisa. A X? É. Ainda, aí, qual que é a maioria de pessoas que possuem? Mulheres, com 75%. X. E... Caraca, meu. É que X é a mais... Ah, mas Mas em 60, né? Não, mas 60 a 80. isso faz sentido por causa da idade, né? O X é depois da nossa. Antes da nossa. Nossa. Depois da nossa, não é? Y e Antes. X. Antes da nossa, Certeza absoluta? Né? Absoluta. Ah. X Então E é aí? isso. E aí? Então a gente tem mais pets hoje do que crianças nas famílias, Renato. Sim. E isso eu tô falando na sociedade como um todo, tá? Aí eu acho que o recorte aqui é a gente falar da nossa preocupação, que são os crentes. Obviamente, né, que a gente não quer aqui falar que é pra você maltratar o seu bichano. Não é possível. Não, claro que não, né? Né? Assim como quando nós falamos sobre correção de filhos, não era pra você espancar Não seu é pra você filho. espancar. A gente não tá querendo fazer nenhuma campanha nem contra os pobres dos bichinhos de estimação, na verdade. É porque é Carol? bom ter bicho. Sim. Principalmente criança que cria responsabilidade. Ô, Lucas, vai pegar o cocô do cachorro. Ah. Vai dar banho no cachorro. Vai alimentar o cachorro. Eu acho que é, inclusive, didático. É. E Quando você tem crianças, né? Então, a questão aqui é a substituição das crianças pelos bichos. Mas se você tem crianças, eu acho que é legal ter bichinho de estimação. Sim, O Lucas, por exemplo, já teve peixe. Somente. Você deu um peixinho pra ele? Dei. E sabe qual é o peixe? Não. King? Não, o peixe, o que vive sozinho lá, o Beta. beta. Não sei. A única responsabilidade que ele tinha era jogar uns 3 negocinhos de comida e ele morreu. Exatamente. De fome, morreu. Magro. De fome. Esqueleto, as costelas dele já aparecendo.
Porque dá trabalho também, né? Sim, Você dá. ter bicho de estimação. Mas os bichinhos, eles até trazem algum tipo de benefício para Sim. as pessoas, né? Por exemplo. No site aqui do Governo do Estado de São Paulo, Leandro, tem uma... Depois a gente pode até compartilhar o link, mas tem a seguinte conotação aqui sobre os benefícios. A sensação de responsabilidade que o animal traz, o compromisso de cuidar do outro ser vivo depende, ajuda a manter a mente viva. Deixa eu ler isso aqui. Essa frase ficou estranha. Ficou. Leia novamente. A sensação de responsabilidade que o animal traz, Ah. o compromisso de cuidar do outro ser vivo, que o outro ser vivo depende. Não, tá estranho isso aqui. Mano, eu acho melhor a gente começar Não, de só novo o episódio. parafraseia. Pera aí. Leia, compreenda. Vamos lá, interpretação Não, tá de texto. aqui, ó. Era do site. Falei mesmo. pra você na entrevista de emprego perguntar se Mas tem vamos lá. português fluente. Eles estimulam o ser humano a criar vínculos e a se preocupar com o bem-estar. Não apenas do animal, mas de si. Isso nos ensina a ter mais empatia com os outros animais e com o outro. Com os outros animais. Exatamente. Não apenas para a saúde mental, criar um animal pode ajudar a reduzir a pressão sanguínea, o colesterol e o nível de triglicérides, auxiliando na prevenção contra ataques do coração Jesus. e outras doenças cardiovasculares. Isso segundo pesquisas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, e do Instituto Nacional de Saúde, nos Estados Unidos. Então, o que você tá falando, Renato, é que é bom. Sim, Né? ter um bicho de estimação como bicho, tratando ele como bicho, traz até benefícios Sim. para uma pessoa, Uhum. né? Para uma criança e tal. Agora, eu acho que o problema é quando a gente começa a transpor isso e a colocar ele num lugar que não é dele, né? Como, por exemplo, começar a chamar ele de filho. Justamente. Eu acho que, por exemplo, teve até, a gente viu uma entrevista de um desses adestradores famosos, que não me vem à memória agora o nome, mas ele falou que estava numa palestra falando para várias mulheres, e quando ele mencionou exatamente esse fato, falou, ó, o bicho não é o seu filho porque você não gerou ele, você não concebeu. Ele falou que a maioria das mulheres falou, sim, nós geramos. Então começa a criar um certo transtorno, né? E aí a gente começa a ver esse reflexo nessa matéria que a Carol acabou de ler. A gente começa a substituir coisas que são inerentes ao ser humano, inerentes, e agora falando diretamente a igrejas, como a gente vai falar daqui a pouco, como cultos para pet, a gente começa a colocar os animais no lugar daqueles, né, que deveriam estar cultuando, que ali são os filhos de Deus. Então começa a criar sistemas, né, para tipo para idolatria mesmo. E aí, pegando esse gancho que na mesma matéria fala, além disso, 78% das pessoas que foram entrevistadas disseram que consideram o bichinho como filho. Então não é coisa da nossa cabeça. Não. Dos 800 entrevistados, 78% disseram considerar os bichinhos como... Na verdade, assim, né? Na verdade, não, né? Mas, assim, o grande problema é que a gente percebe uma questão emocional que essa geração vive, né? Que o nosso mundo vive hoje, de, primeiro, não saber dosar suas emoções, não saber para onde direcionar suas emoções, não saber como desenvolver as emoções. Porque, veja, eu sou de um tempo, não sou de um tempo, mas pelo menos na minha concepção, bicho é bicho, gente é gente. E seja qual for a situação, sempre uma pessoa... Qual foi o problema, Carol? Eu tô lembrando de uma música do Falcão. Homem é homem, Homem é menino. Não, Cachorro homem é cachorro, homem, menino é menino, macaco é macaco. É só, né? Para por aí que é melhor. Aí. Mas é bem isso aí mesmo, porque assim, na minha casa a gente já teve cachorro quando eu era criança, adolescente e tal, mas o cachorro era no lugar dele, não tinha essa... O que aconteceu? Pelo menos na minha leitura, assim, na minha memória, eu lembro de que a gente primeiro começou a achar normal casas em que os cachorros ficavam mais dentro de casa do que fora. Porque aí depois, lógico, né, com o fenômeno de já não se morar mais em casas, em apartamentos, sim. Beleza, normal, dentro de casa. Aí daqui a pouco, a gente achou normal animais dormindo na cama junto sofá. Com os... Primeiro, depois sofá. Se for falar da ordem, sim. Casa, sofá. Não, casa. Quintal. Cozinha. Comendo as migalhas. Quintal. Aí, casa. Cozinha.
Aí, Sala, tapete. Aí subiu pro sofá. Sofá. Aí Sofá. acabou. Aí, O céu é o limite. Aí cama, Renato. Aí cama, dormindo Não, no aí no pichama. quarto, porque ainda tem famílias que põem num colchãozinho colocava no quarto, e- mas no colchãozinho Exatamente. ali. Isso. Agora é na cama. E aí depois na cama. Aí depois começou uma onda de gente que dava comida na boca do bicho. Vocês nunca viram isso? Já, Tipo assim... no filme não, Beethoven. Não igual o vídeo lá que a Carol mandou, que tem uma mulher dando com um pratinho como Não. se fosse um bebê. Não. Ali não, E ali a não. roupa do cachorro. Muito bonita. Não, eu fico pensando no ponto de vista do cachorro. Do tipo assim, Ah, ele pensando, cara, por que eu tô com uma roupa de humano? O que não faz bem pra ele. Eu É. já tenho os meus pelinhos que me o que protegem. não faz bem pra ele também, né? Não, você já parou pra pensar no ponto de vista do cachorro? Aí, Renato? olha só. Já. Não, vamos continuar aqui, ó. É o que eu mais faço, Carol. Eu fico assim, aquele olhar vazio, sabe? Ô, eu já fui em casa que o gato tava na coleira, velho. E a Gato? gente conhece gato, que gato, tipo assim, ele não quer vínculo com ninguém. Ele, Gato ele na vai coleira? pra casa dos outros, ele vai pra casa, ele dorme na rua, e pra ele é vida que segue. E o gato tem, eu acho que essa característica. pessoa tinha um transtorno E a muito alto. pessoa tava com o gato na coleira, Renato. Aí eu fico Transtorno. pensando no ponto de Isso é vista um do gato. autocontrole. Mas Um enfim, gato na coleira, Leandro. aí a gente começou a ver o pessoal dando coisa assim, até chegar uns absurdos de pessoas que pegavam, tava tomando sorvete e davam sorvete na boca do cachorro. Sim, Aí passa um tempo. sim. O que a gente passou a ver? Isso é uma coisa que ninguém para pra pensar também. O quê? Cachorros, especificamente falando, cachorros feitos, meio que fabricados para ser mais caseiros, mais apartamenteiros do que o Chihuahua? normal. Poodle? Não, Chihuahua ainda não. Poodle Mas não, tipo assim, Poodle aquele não fica Lulu em da casa. Pomerana, esses cachorros criados, sabe? Que eram cachorros laboratorialmente criados mesmo para serem de apartamento, uma parada assim. Ah, disso eu não sabia. E aí depois, aí hoje, por exemplo, a gente tem, primeiro, shoppings. O cara pode ir no shopping com o cachorro. É. Aí o cachorro faz lá o danado do xixi no meio do Não, shopping. mas é bem educado, eles não fazem. Quem? Os cachorros. Não faz. O seu não faz, né? O Eu caramelo, não que tenho nunca cachorro. foi, É. que vai, ele é um- vai é um na transtorno. Mateu Bay sozinho. Mas o... Ele não Faz não a sua tenho mais alimentação o diária e Duque. volta. Cara, a gente é do tempo que cachorro comia o resto da nossa comida. Comida, sim. E vivia bem. Cachorros que viviam 20 anos de E idade. nunca frequentou um veterinário, Renato. Nunca. E um dia amanhecia morto. Simplesmente. Você fala, morreu do quê? O cachorro com o olho todo morrer. branco. Todo branco. Mas enfim, Gordo. Entendeu? E vem falar pra mim que isso não é uma alimentação saudável, Leandro. Morreu, velho. não é? Tem que Não, multiplicar por 7, você sabe, E né? você sabe que, tipo assim, ó, de manhã você abria o portão, o cachorro saía. Sim. Ia fazer o quê, Renato? Trabalhar. Se encontrar com os amigos, Com os dele, amigos dele. se divertir, Tinha uma namorar, interação. namorar com as Namorar. cachorrinhas. É verdade, a população de cachorro nas ruas antigamente era muito maior. Eles viviam em matilhas, roubando as pessoas que iam aos mercados. Mas até nisso mexeram nos bichinhos, né? Que Sim, eles tem foram mais castrados. Sim. Você chega ao absurdo de você ir no shopping, agora não é só o cachorro que tá ali andando com o dono e tal, mas cachorros dentro de carrinho, como se fosse bebê. É. Isso é De você triste. ir olhar pra ver achando que é um bebê e tem um cão e você se assusta, Dá uma não é? mordida assim. não é? Cachorro que escova dente, Leandro. Não, aí você O que começa... você me diz disso, Aí, cara? aí você começa a humanizar os cachorros. Que aí... Que limpa o bumbum com lenço umedecido quando o cachorro faz as necessidades. É, Que isso é não antigo falta. já. É? Isso é antigo. A gente não fazia isso com o Isso é... Duque. Não, mas O Duque, Antigamente, pô, o cachorro, ele o Chuck realmente era Norris do um- cachorro. Mas eu acho, e aí você que tá ouvindo a gente, pra você não parar o programa agora com raiva da gente, porque isso gera, e isso que eu acho que é o mais... Até porque pode ter pets ouvindo. Pode. Exatamente. Mas o que eu quero dizer, pode ser que o pet esteja glorificando a Deus por a gente estar falando disso, do ponto de vista do cachorro. Mas falando sério agora. O Pet ponto é glorificar Deus seria também um pouco... A existência Ó, dele, Leandro, é isso que ela tá o que falando. eu quero dizer aqui, Renato, é... Ah, Pra você não parar o programa com raiva da gente, não. aí é pra você, de fato,
sondar o teu coração, que nem ouvir uma opinião diferente você tá aguentando, cara. Então significa que tá numa situação de idolatria tão grande que, tipo, você não aguenta ouvir alguém que tá um pouco diferente, com um pensamento diferente do seu. E isso é muito sério. E eu tô falando brincando, mas é muito sério isso. Porque a gente vê hoje pessoas que arrumam briga com familiares, porque simplesmente familiar pediu pra prender o cachorro quando chegasse na casa. Olha só, eu vou te contar uma história. Conta aí, Leandro. Momento história, Por né, favor. Leandro? É Tem uma trilha? pessoa da minha igreja que me contou o que aconteceu na rua da casa dela. Uma cidadã, ok? Deixa eu pôr uma Histórias. trilha de histórias. Histórias do Lelé. Uma pessoa, uma cidadã lá da rua dela, tem um super cão. Tipo acho que é um pitbull, uma coisa assim. Rottweiler. Não, Rottweiler acho que não, porque o Rottweiler é monstro. É. Aí o Pitbull. cachorro, não sei que cachorro que era, mas o cachorro fugiu. Numa dessas que a pessoa abriu o portão pra guardar o carro, fugiu e foi em direção à criança. Meu amigo, o pai da criança Não pensou. não pensou duas vezes, voou no cachorro. A mulher ficou ensandecida. A dona do cachorro? A dona do cachorro, porque o cara foi pra cima do cachorro e falou assim, ia pra cima do meu filho. Não sei o quê. O cara foi pra cima Nem do cachorro, pensou. deu umas bicudas, o cachorro, encarou, ele foi pra cima, o cachorro, aquela confusão, imagina. Aquela Foi cena aonde, São maravilhosa. Mateus, isso? Não, Santo André. E aí, no fim da confusão, a mulher ficou ensandecida com o cara, porque ele foi pra cima do cachorro. Minto, a mulher não estava, o cachorro fugiu e a mulher não Não viu. estava. Aí eles pegaram o cachorro e prenderam o cachorro. E ela ficou ensandecida depois quando ela chegou e descobriu que o cachorro foi preso pelo cara. E ele falou, olha, o seu cachorro ia atacar, meu filho. Eu fui lá, prendi o cachorro, eu fui contra o cachorro ali, pá, E a entrei no mulher? confronto. E a mulher ficou brava com Olha o cara. Olha o nível, cara. Você entendeu? É isso que eu tô dizendo, O que é mais importante? Imagina, Renato, se é contra a sua Ela- filha, um cachorro, Não, todo bem cuidado, vai e avança na sua filha. não, mas a postura da mulher de ter ficado brava com o cara, ela tem que ficar agradecida dele não ter permitido que o cachorro fizesse qualquer coisa com... Ainda nem com o filho dele, poderia ser com outro ser humano. Mas aí essa é a questão. O que meu pai fala é uma verdade. Ele fala que quando ele vai na casa de alguém, a pessoa fala... Aí ele fala, tem cachorro? A pessoa fala, tem, mas não morde. Fala, cara, tem dente e tem instinto. É. Você não pode confiar. Mas aí é o tal de você transferir a sua expectativa humana num animal que é irracional. E que ele vai agir de acordo com o instinto dele. Sim. Se ele se vê numa situação em que ele tá tendo perigo, ele vai avançar, independente de quem seja. E muitas vezes isso não é calculável. Sim, né? ela não tem do controle. nada. Ele lembra que ele é um lobo. Sim. Ué, Queria fazer uma pergunta aqui pra vocês. Faz aí, Renato. Fazer um flexionamento aqui com vocês, pelo amor de Deus. Vocês acham, eu tô lendo um livro que chama Faz de pet. Kryptonita, ele fala sobre idolatria. Isso que você colocou agora. E o autor, que é o John Bevere, ele fala que idolatria é você substituir o propósito de Deus, e seja ele qual for, né, para sua vida, pela sua vontade. E aí pode ser qualquer âmbito da sua vida. Então, qualquer âmbito da sua vida pode se tornar idolatria. Vocês não acham que fazer isso que está acontecendo hoje, de você fazer tudo isso com os pets, não remete um pouco ao bezerro de ouro? disserte sobre. Você substitui... Qual é o propósito do homem? É adorar a Deus. Moisés sumiu e o propósito de Deus foi substituído por você trocar por um pet, por um bezerro. Colocou um animal no lugar. Hoje, um dos propósitos de Deus para o homem é ter família, é ter o filho, na figura de um ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus também. E isso está sendo substituído também por um pet. Vocês não acham que a gente poderia fazer uma correlação disso? Que é uma idolatria, de fato, a gente está substituindo um propósito. Obviamente, eu até estava lendo uma matéria, nesse site mesmo do governo, esse site muito bem escrito aqui, que eu li muito bem agora há pouco. Obrigado, governo do estado de São Paulo, por todo o texto que vocês escreveram aqui, pela minha capacidade aqui, muito boa de ler, textos em português. A sua câmera é aquela ali, olha, fala. Exatamente. Olhando para lá. Muito obrigado ao governador Tarcísio, eu agradeço a você pelo texto. Mas lá também estava dizendo que um dos benefícios do pet, olha que coisa, é não deixar a pessoa solitária. Diz que 80% das pessoas que têm pet não se sentem solitárias. Mas até esse benefício, se você for ver,
substitui um propósito de Deus para o homem. Ou não? Porque ele deveria estar interagindo com outros seres humanos. Sim, mas se você parar pra pensar, ó, tem uma frase que já é deveras longa, que já apontava para isso que nós vivemos hoje, ou apontava para o problema, para esse problema que você está colocando, que é a famosa frase de que o melhor amigo do homem é o... É o... Cão. Cão. O cachorro, Sim, é o melhor amigo do homem. Pô, cara, isso é um absurdo da gente pensar, porque é o seguinte, isso demonstra como o ser humano, ele é egoísta, né? Ele não quer Sim. a alteridade, entendeu? Então, por que o cachorro é o meu melhor amigo? Bom, primeiro que ele não questiona, segundo que ele chega e me lambe a hora que eu chego em casa, independente do que eu tenha feito, de quanto eu tenha ficado distante, ele vem e gosta de mim, apesar de qualquer coisa, ele depende de mim, então assim, ele me idolatra, então eu como me sinto um deus, eu digo que o melhor amigo do homem é o cachorro. Então isso Exatamente. já demonstra isso, que é uma idolatria de nós mesmos. Porque eu não acho que o ser humano, no relacionamento dele com o pet hoje em dia, ele Sim. tá idolatrando ao cachorro, mas tá idolatrando ao próprio ser humano, A ele mesmo. a ele mesmo e aos seus desejos. Por quê? É muito mais fácil você ter um cachorro do que ter um filho. Exatamente. Ué, normal. O nível Até- de responsabilidade é... E até pelo contexto de vida. Você trabalha várias horas por dia, você não vai deixar seu filho sozinho em casa. O cachorro Não você já deveria. deixa. O cachorro já você deixa. Sim. O máximo que você faz é deixar uma câmera lá pra ficar de olho. Mas antigamente nem tinha isso, tipo, só deixava. Porque o cachorro se autoprovê, ele, né, deixa a comida ali, a bebida. Agora, o filho não. Então, acho que tem muito a ver também com o nosso contexto social, de trabalhar muitas horas, de chegar, foi o que você falou, né? Chegar, embora você tenha ficado muitas horas fora, quando você chega, você tem ali o bichinho que, né, te ama, te idolatra. Não reclama. E não reclama e tudo bem. isso Eu aí. acho que, dependendo do jeito que você cuida desse cachorro, ele até dá graças a Deus de ficar sozinho, porque ele consegue ser cachorro de verdade. Com uma semana, esse ser já consegue ficar em pé e se autoalimentar. Diferente de um bebê. Em um ano. Você não precisa acordar de madrugada pra dar de mamar pra um bebê. Apesar de ter uns pais de pet que acordam de madrugada pra dar na mamadeirinha. Mas aí Pô, já tô falando pra você, Não, mas meu. é isso. Mas você tá achando Mas que eu tô é inventando verdade. isso que eu tô falando? Você que tá nos assistindo aí, comente Exatamente. aqui se você já ouviu falar disso. Qual e foi o também maior coloque absurdo? o seu pet, o que ele é e qual o nome dele. Coloque aí agora, se você está E ouvindo. comenta aqui também qual foi o maior absurdo que você já viu nesse sentido. É isso, comente Pô, aqui, porque a Carol não está acreditando nisso que eu estou Não, falando. quando o Primeiro que menino... ela não acreditou que isso era real. Não, primeiro eu não acreditei que existisse culto com área pet. Não, culto pet. Tem Renan- culto pra Culto- você levar Então, o mas seu gente, pet. aí, calma aí, pra gente também não dar fake news aqui. Ah, Não, O não é culto fake é news. para o cachorro ou o culto a pessoa vai e pode levar o cachorro? Não, é culto com o cachorro. Então, cachorro. você pode levar o cachorro. É nessa linha. Mas a Eu não temática quero deixar repete. meu cachorro sozinho em casa. Eu levo, assim como eu levo pro shopping, levo pro parque, levo... Aí, a igreja tá abrindo o precedente para eu poder levar o meu cachorrinho. exatamente. Então, mas não é o culto pro cachorro. Não, mas a temática é pet. Qual que é o tema na igreja você que vai pregar pro pet? Não, mas aí é que tá. Aí a gente já entra numa outra parada, que é você Renato, também só não- orientar os seus membros nesse sentido, que também não tá acontecendo quando você Pet é- faz essas coisas. Ó, quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa que eu já vi? Quando você ratifica isso, você tá potencializando. Quando você não condena essa questão de você ser pai de pet, você tá ratificando, Leandro. Pet entrando em cerimônia de casamento com aliança. Meu amigo. Aí, ó. E O aí? que você Porque acha disso? tá acabando as Na crianças. Na igreja. Ah, Carol, vai dormir, mano. Mas é isso, tá acabando as crianças, você põe o cachorro. Não, tudo bem. Aí a gente só tá diagnosticando o que tudo isso tá trazendo de problema. Que é isso que você leu. Mais cachorro, mais pets do que crianças. A minha única preocupação, e eu falei isso nos bastidores, na ausência de crianças, é a previdência social. Conta aí. Como é que é isso aí? Não, porque assim, a pirâmide ela tá invertendo, Renato. No futuro, quando a gente aposentar, Sim. não vão ter jovens
que estarão contribuindo para que a gente receba a nossa aposentadoria. Não, mas isso não... Então tá ratificando... É a ausência de crianças, porque o povo tá colocando o bicho dentro de casa. Sim, e não crianças. Mas não ter crianças não tem correlação com ter animais. Às vezes a pessoa pode ter no animal e ter a criança também. É só esse meu ponto. Mas, por exemplo, essa questão do pet, o que pega pra mim é que nem o lance de você ter hospitais veterinários públicos. Que o seu dinheiro, a gente já paga imposto Comenta a dar com paus. Você sabe que isso aí vai dar polêmica. Não, tudo que a gente tá falando aqui é polêmico, gente. Tudo que a gente tá falando é Sabe polêmico. por que é polêmico? Por causa disso que eu falei pro ouvinte. Por causa disso que eu falei pro ouvinte aqui. As pessoas que têm pet como filho têm uma militância tão forte, tão assim, forte de fato, que vem os pets como prioridade em detrimento de um ser humano. De você, tipo assim, priorizar, tem lá, uma pessoa em situação de rua e o pet. Eu alimento o pet, mas não alimento o cara. Não que não tenha que alimentar o pet. Eu acho que sim, e não deve maltratar nenhum animal, até porque eles são não inofensivos, vai. São inocentes. Não, também não é inocente a palavra. É tipo assim, são peludos. É você, do tamanho Tristes. que você tem... Benção peluda. Benção peluda. É do tamanho que você tem. É aquela coisa do você judiar, do judiamento de pele. De você judiar, porque você tem o maior tamanho, tem coisas, tem formas. E eu acho que isso é totalmente errado. Mas o que eu tô falando é, entre o ser humano e um pet, as pessoas têm priorizado o pet em detrimento do ser humano. Sim, isso tem uma matéria. É doideira, cara. Depois vocês procurem aí Linhas Cruzadas, acho que é isso, o programa do Pondé. Ele fez uma pesquisa com os populares, Leandro. As pessoas preferem pets a pessoas. Mas é pelo conflito humano que tem. Quando você se relaciona com outra pessoa, você tem conflitos. Não, quando perguntavam assim, o que é melhor? Uma pessoa ou um pet? A pessoa falava um pet. Até eu, que sou mais besta, também vou preferir um pet. Não, aí não, mas você não concorda? Não, mas, Renato, pela facilidade essa de visão, lidar. mas Sim. essa visão, o que ela faz? A gente vê aí as taxas de natalidade dos países, tá caindo. Tem países aí que tem muito envelhecidos com essa visão, ela só potencializa isso. Sim, mas é pelo que a discussão que a gente tem trazido em alguns programas. A sociedade está cada vez mais buscando seus próprios prazeres, não ter o conforto, acho que a gente falou em um dos primeiros programas, a gente ter conforto. Quando você se relaciona com outro ser humano, você não tem conforto, você, né, de alguma forma vai ser engajado a pensar de uma forma diferente. Confrontado. Você vai ser confrontado sobre as suas ações. Pensa num contexto de um casamento. Sim. Cara, é conflito o tempo todo, porque é uma pessoa que foi criada de uma forma, com uma cultura, com uma outra pessoa e que aí tem filhos e que tem um pouco dos dois e que aí doideira, entra naquilo cara. que o Lelê falou. Que é o quê? Cara, as pessoas são deuses, elas querem se sentir endeusadas. Elas não querem o confronto, elas querem alguém que quando elas cheguem, adorem. Exatamente. E aí aí entra naquilo que eu tava falando, por exemplo. Porque, é o afeto incondicional. Olha só. Até aí, beleza. Todo mundo pode fazer isso, até porque, como diria a sábia, deixa os caras. Deixa os caras. Né? Deixa os caras. Fazer o que quiserem. Mas o ponto é o seguinte: o cristão, ele tem que pensar sobre isso e refletir sobre essa inversão de valores que está havendo. De cristãos que estão deixando, por exemplo, de ter filhos porque são pais de pet. De cristãos que se intitulam pais de pet. Até muitas vezes sem perceber que ao dizer que são pais de pet, como elas estão maculando essa identidade de pai, da paternidade, de o que isso significa, né? Porque pai não é quem cuida ali, quem sustenta, mas é quem educa, quem direciona. Biblicamente falando, o pai é aquele que passa a sua fé, os ensinos de fé, para o seu filho. E como é que você faz isso para um pet? Entendeu? Esse é o grande... Por mais que você tenha um pastor alemão. Nossa. Mas o ponto é o seguinte... O ponto é que você não consegue transmitir a sua fé para um pet. E você... Até porque Deus fez os animais, e a Bíblia é muito clara sobre isso, com um objetivo. E Deus criou os animais, e a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia nunca fala sobre animal de estimação. A Bíblia nunca colocou o animal nessa condição da estima.
Até porque Não. o que a Bíblia fala é sobre animais domésticos. São lá bois, vacas, qualquer animal que eles podem ser não só domesticáveis, mas eles são Dominados, né? dominados e domesticados Sim. como tendo o homem como objetivo. Não por adoração, mas serviço. Sim. Para servir ao homem. Exatamente. Ok? Agora, o animal como estima, aí não. Que é o lance que eu tava falando. Por exemplo, eu não quero que eu não queria que o meu dinheiro, que, por exemplo, obrigatoriamente, compulsoriamente, eu tenho que pagar impostos que sustente animais dos outros. Eu não quero. Não Por isso queres. que eu não gosto essa ideia, se a gente parar pra pensar, essa ideia de hospital público para animais, pô, se você tem o seu animal, você tem que sustentar o seu animal, cara. Mas tá, só pra deixar claro, mas você é a favor de vacina Vacina o quê? pra animais, Ah. de graça, gratuita. Tudo... Não, não existe nada de graça. Não, tudo bem, mas Eu na tô perspectiva pagando. pública. Alguém tá pagando por Não, isso. Ok, isso eu tô falando, mas a Entendeu? vacina pública, gratuita... Se eu entender que essa vacina para um animal específico é para o meu bem, Sim, porque que é o meu saúde imposto é pública. para isso, Isso, aí isso, tudo bem. isso. Agora essa história de hospital veterinário público que tem já, pô, eu acho isso um absurdo, cara. Eu não quero meu dinheiro direcionado para isso. Eu não gostaria. É justo. É simples assim. É justo. Então, mas será que também não tem esse... Não se lembro na minha época de ter tanto veterinário, tanto hospital. Porque os cachorros, como a gente bem comentou, comiam o resto, tinham uma Aham. imunidade boa, Sim, o caramelo era de qual raça? abria o portão, vira-lata, Grande abria o vira-lata. portão, Não vivia a pode falar- vida... Não pode falar vira-lata mais. Isso Não é pode? preconceito. Tem que falar o quê? É o quê, Ah, cara? É, não sei. Mas não mix pode. de raça, sei lá. Mix de raça, sim. Vai, fala aí. Imagina uma vitamina... É da mina, saiu caramelo. Saiu caramelo. E aí, com essas mutações de laboratório que você falou, junta isso e isso pra dar isso. Será que não deixaram os cachorros mais suscetíveis às doenças? Porque a gente sempre ouve, né? Que cachorro que tem pedigree, eles acabam tendo mais problema de saúde do que os vira-latas. Sim. Então, o que eu também penso? Que existe um grande sistema, um ecossistema envolvido nesse assunto de pet. E aí, hospital, a própria grande mercado. indústria, né, as Aí- lojas específicas, ONGs, né? É um grande ecossistema, né, envolvido. Aí o Renato disse a palavra mágica, Qual? mercado. Isso. E olha só essa notícia. Conta O aí. mercado pet brasileiro é um dos mais robustos do mundo, com projeções de crescimento para os próximos anos. Olha só, em 2024, o faturamento do setor chegou a aproximadamente 77 bilhões. Meu Deus. Sim. E vai crescer agora, tá? Ok? É. E vai crescendo cada vez. Basta você parar pra ver quantas Cobase você não vê por aí, quantas pets você não vê por aí, e o tamanho delas, e como elas têm, quantos pet shops você vê por aí. Hotéis pra cachorros. Creche pra cachorro. Cara, Creche. natação. Creche com Psicólogo natação, pra cachorro. Psicólogo pra Ai, cachorro. gente, pelo amor de Deus. Que psicólogo. Ah, você vai duvidar disso também? Me dá fonte. Cara, não, Não, eu vou é te verdade. mandar o link agora. Mas isso é resultado. Não, você tem que falar pro ouvinte. Não, peraí. Porque assim, Ó. assim como eu estou indignada... A gente pode... Como é que chama aquele cara que fazia matéria, que é tipo... Ele ia na selva, o cara de animais aí do Brasil famoso. Tem um É o cara... do O SBT. Richard Rasmussen? Esse aí. É. Esse cara falou que esse tratamento, que não é legal, que a gente já tá comentando aqui, que não é legal para Sim. o ser humano, também não é legal para o cachorro, para os animais. Isso está gerando transtorno psicológico nos cachorros, nos animais. Ó, mas tem um Entendeu? texto bíblico aqui, que eu não vou trazer o contexto do texto, mas fala que os cachorrinhos ficavam na casa comendo as migalhas dos Lê, por presos na favor. mesa, da mesa. Não, eu só quero dizer que o cachorrinho entrava nas casas, Renato. E comia o quê, Carol? As migalhas Grandes migalhas. que entendeu? caíam das Então, a mesas. Bíblia dá um direcionamento como o cachorro tem que ser tratado. Sim, com Entendeu? certeza. Ó, o Leandro me mandou aqui, ó. Não, peraí. Peraí que eu não sei se esse é o link certo. Centro de Psicologia Canina. Mas o ponto é se ele usa cachorro pra tratar psicologicamente pessoas Comportamento animal. ou se ele usa, ou se ele vai pra tratar o cão em Não, si. gente, não tem como tratar. Ó, outra fake news aqui. Não é fake news. Leandro, como que um psicólogo vai tratar um cachorro que nem fala, Ele velho? fala o cachorrês. Mano. Carol, você tem que entender o mundo que você tá, cara. É esse. Ó, a minha única preocupação
é da nossa audiência. Mas o que tem a nossa audiência? O outro fala que o cachorro vai passar com o psicólogo. Não, eu também tô falando. Não vai, Aqui, gente. ó, olha aqui, ó. Vou falar aqui, ó. Estou no site Eu também tô da falando. grande empresa Pets, tá bom? Aí tem um item aqui chamado, ó, onde encontrar psicologia canina. Tá aí. Ouve o texto que eu vou ler. Lê. E prometo ler melhor que o Chaves. Por favor. Acha Que que ô, seu barriga. filho de 4 patas precisa visitar um psicólogo? O primeiro passo é realizar um check-up para garantir que o cachorro está bem de saúde. Caso seja necessário, o veterinário irá receitar a consulta psicológica. O ideal é procurar uma clínica completa, com profissionais de todas as áreas. Aí tem uma foto bem bonita de um cachorrinho. Por sorte, as clínicas da Pets possuem todas as especialidades para tratar o seu amigo, inclusive psicologia canina. Procure a unidade mais próxima e venha fazer uma visita. E você quer saber? Eu Meu acho que os Deus. cachorros estão ficando malucos mesmo. Também, colocando roupa no cachorro, Mas, Renato. claro, o cachorro eu não sabe eu o que nem é, mas... digo que isso aí não é uma especialidade que não se faça necessário hoje em dia, Mas- mas é resultado desse transtorno mental do ser humano. O ser humano Gente, a consegue gente tá deixar. muito louco, é isso que eu velho. tô falando. Não, calma que a loucura só tá começando. Você já ouviu falar de um livro chamado Miau? Vocês já ouviram falar desse Nunca livro? ouvi. Nunca ouviram Nunca falar ouvi. desse livro? Eu Pois comprei um então, ovo de Páscoa chamado eu vou, Miau. vou mandar, eu Sério? vou mandar para vocês aí, pra vocês verem também, ok? O link do livro o livro chamado Esse Miau. Será que esse episódio vai tirar seguidores da gente? Esse livro, ele é inteiro escrito só o seguinte: Ah, pelo amor de miau, Deus. miau, 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 pra você ler Não, isso para é o seu mentira. gato. Isso é mentira, Leandro! Cara, é zoeira, né? Meu, é pura verdade o que eu tô falando E o pra pior, vocês. Vende. Ô, Renato, nós estamos falando do mercado de 77 bilhões, meu camarada. É isso que eu tô dizendo, cara. Quando a pessoa sai do propósito de Deus, cara, é isso que acontece. Olha o que é a pessoa saindo do propósito de Deus, Carol. Olha o que o ser humano é capaz de fazer. Você Sim. entendeu? Então, aí a pergunta que fica é o seguinte: e nós cristãos, como que a gente se porta diante disso? A gente faz culto pra pet. A gente faz culto pra pet, entendeu? Porque a igreja, ela tem que entender que ela Ó, é eu mandei o link, mandei Onde você o link do YouTube. Tem como abrir O cara aí pro- mostrando o livro. Tem o cara como, mostrando o tem livro. como abrir aí pros nossos Aqui, eu ouvintes? vou abrir Abre pros pros nossos ouvintes. então, aqui, ó. Faz aí, cara. Faz essa gentileza. Só um pouquinho. Pra provar aqui pra Carol que existem essas coisas. Olha só. Olha a só. Carol transtornada aqui, ó. Mas vai falando, ô, Renato, porque eu vou abrir aqui. Não, mas eu acredito que é isso. E eu acho que a igreja, né? Que acho que foi o que impulsionou a gente fazer esse programa aqui. Ela tem que ser a contracultura. Ela tem que revelar e ela tem que mostrar esse tipo de transtorno, esse tipo de desvio do propósito de Deus que existe na humanidade nas suas ações. E muitas vezes a gente vê o quê? A igreja se adaptando, colocando, insumos dentro dos cultos, das suas programações, que ao invés de, e eu vou falar aqui uma palavra, mas não é condenar, mas de mostrar, de trazer luz sobre essas coisas, não, ela simplesmente abraça e potencializa isso na sociedade, cara. Então, eu acho que a igreja a gente está falhando um pouco disso. Ao invés da gente trazer essa contracultura, não, a gente potencializa esse tipo de aberração. Tá preparado? Tá no ponto aí? Tá no Leandro? ponto, olha Então, só, mano, você manda que está aí nos por assistindo, favor. você tá vendo aí, ó, The Ultimate Airport Book, o livro que tá nos aeroportos agora. O cara tá folheando o livro, pra você que está só ouvindo, e em cada página tem várias palavras, miau, 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 e é um livro super vendido, Depois Carol. fecha a câmera na garota, eu quero um comentário dela. Eu não tenho nada pra comentar. Eu estou Em choque. em choque. Indignada. Fecha Você nela. entendeu, Carol? Câmera na Carol, Câmera nela. corta pra mim. Corta, velho. Dá corte aí pra ela aí, velho. Então, Põe. o ponto é o seguinte.
A gente tem uma realidade hoje em que as pessoas, que é o que é chamado hoje de pós-humanismo, porque o humanismo tinha o homem como centro do universo. Sim. Aí o pós-humanismo é o quê? Considerar um monte de coisa no lugar do homem, por assim dizer. E aí, nós, cristãos, infelizmente, estamos aderindo a essa prática. Pra gente ser mais palatável, a gente permite o pet no culto, permite uma reunião lá específica pra você ir com o seu pet. A gente ouve cristãos, crentes, jovens casais falando de que, não, eu não quero ter filho. Isso é um problema. E chamando os pets de filhos. Exatamente. Entendeu? E aí a gente vai só aceitando isso e não vai percebendo que isso é um equívoco. Porque essa mentalidade é um perigo. Você achar que o pet substitui o filho, cara, isso é fogo. Desculpa. Justamente, não, sim. Porque entra naquilo que a gente estava conversando sobre Jonas, por exemplo. Exatamente. Sobre a gente valorizar coisas em que Deus, na estrutura, ele deixou hierarquicamente as coisas estabelecidas. Exatamente. E o homem é para dominar sobre tudo e o homem tem o seu valor. A gente tem mais misericórdia de coisas, de criaturas, ao invés de ter misericórdia e piedade de pessoas semelhantes a nós, dos nossos próximos. Não só misericórdia, mas também engajamento de servir. Exatamente. Porque a gente está mais pronto para servir animais e pets do que servir pessoas que carecem da presença do Senhor, do evangelismo, do trabalho. Que o exemplo de Jonas foi o quê? Ele teve mais misericórdia de uma planta, exato, que morreu de um dia para o outro, do que dos 120 mil ninivitas, né? Sim. Que não conseguiam, como Deus próprio disse, discernir a mão direita da mão esquerda. Sim. Aí é que entra o meu ponto de a gente estar tão preocupado em ter, por exemplo, veterinárias públicas, sendo como se a saúde para as pessoas do Brasil, como se as coisas que são para as pessoas, já estivesse tudo bem, agora nós vamos cuidar dos pets. Exatamente. Entendeu? E é isso que acontece. Então aí quando a gente pega esse exemplo de Jonas, que ficou lá super revoltado com o Senhor, porque ele pegou uma planta que estava fazendo sombra para ele e a planta morreu. Era o prazer dele. E ele fala, você tem tá tão você entristecido. É tão misericordioso, né? Tão entristecido porque uma planta que nasce hoje morre amanhã. E aí hoje a gente vê as pessoas tendo a mesma misericórdia Mas por quê? A planta estava fazendo sombra para quem? Pro bonito do Jonas. Que foi, acho que aquilo que você falou agora há pouco. Sim. Como o cachorro adora o ser humano, ele tem mais misericórdia dele do que olhar para algum semelhante dele que está precisando. Exatamente. Mas a gente tem algo a pensar, né? Pode falar. Fonte da vida oficial que a igreja... Fui ler, tá, gente? Porque eu não acreditei realmente que fosse existir Fonte da vida. Um culto pet. Para o pet, é para o pet. Sábado, dia 27 de novembro, a Fonte Vida vai realizar um culto pet. Se você tem um cachorrinho... Aí a gente tá falando aqui, inclusive, de segregação, hein, Renato? Isso não é legal. Se você tem um cachorrinho de pequeno porte, ou seja, os grandes não podem ser alcançados. Então. Os labradores... Aí, tá vendo? Os Golden Retrievers não podem? Não podem? O Beethoven, que é o São Bernardo. Se você tem um cachorrinho de pequeno porte, não perca essa oportunidade e venha participar conosco. Vamos orar abençoando o seu pet. Aí eu te pergunto uma coisa. Para pensar, se nos dias de hoje Jesus fosse expulsar os demônios de um homem e mandasse entrar em porcos e morrer. É verdade. Com essa geração que supervaloriza os animais, cara. O que iria acontecer? Como que Jesus ia lidar? Porque ali naquele momento, o povo de Gadara fica revoltado porque os porcos era uma questão econômica. Não é? Mas eles não viram um milagre do homem sendo liberto. Passou longe. Não, viram, mas assim, em questão de valores, perdemos muito. Mas é um bom paralelo, entendeu? Que tá acontecendo hoje, se você for ver. Hoje em dia as pessoas valorizam muito mais os animais do que propriamente as pessoas. A piedade, os recursos, a misericórdia das pessoas está muito mais direcionadas aos pets, aos animais, às criaturas, do que ao ser humano. Sim, exatamente. Do que o acolhimento, do que a misericórdia mesmo, propriamente dito, do que E dentro disso que você está falando, uma coisa que a gente precisa grifar, que todo mundo sabe, principalmente quem é crente que está ouvindo esse podcast, e sabe muito bem, que é o seguinte, dos seres criados, o único que tem a imagem, que é a imagem e semelhança de Deus, é o homem, é o ser humano. É bom falar isso aqui, não vai ter cachorro no céu. Olha aí. E aí? Agora você sabe que isso é uma treta, né? Uma treta. Uma treta que eu digo assim, não que alguém vai contra isso que você tá falando, mas o ponto é que tem pessoas que ao imaginar, a pensar sobre isso, se entristecem.
O Por fato quê? do cachorrinho não ir pro céu? É esse transtorno, cara. É colocar o bicho num lugar que ele não deve. Você assistiu A Viagem? Não. A novela? Novela antiga? Não, porque sempre fui de berço Você viu crente, como minha mãe que não era deixava. o paraíso? Tinha coelhos. Será, Renato? Tinha coelho? Tinha. Então, A dinâmica rolando no meio dos coelhos. você vê que já é, ó. Começa aí, ó. Você vê onde a geração começou. Mas não tinha coelho no inferno. Com o Alexandre. O que tinha no inferno? Choro e ranger de dentes. E cachorros. Não tinha cachorros. Não, Nem e Dobermans. as pessoas que chamam o diabo de o cão, Sim. Por que, Leandro? né? Por que será? Para pra pensar nisso. Para pra pensar. Será que pode hoje em dia? Não, claro que não, tá louco? Mas eu acho que é isso, cara. Não, pode, porque as pessoas que têm cão não chamam o cão de cão, chamam o cão de filho. Ah, é. Então, tá tudo certo. Nomes de animais, entendeu? De pessoas. Exatamente. E mais, hein? E mais, uma nova, que eu vi hoje. Agora está lançado o Registro Nacional dos Animais. RG de bicho. Certo? Não, certo. Certo? Aí eu vou te perguntar uma coisa. Quanto tempo para ter um imposto sobre animais? Como, se eu não me engano, já tem no Reino Unido. Ah, mas do jeito Aí que paga o Brasil tá o já SUS. demorou. Do jeito que o taxadinho gaúcho Não, ele gosta. E é só uma pedalada pra lá que já vem isso aí, cara. E nem dá ideia, nem fala muito aqui que isso aqui pode... Com RG para cachorro? Lógico, porque aí você já consegue pagar. Já gera uns registros Então, mas lá. se você falar isso, que vai ter de gente abandonando os pets com medo de ter que pagar imposto, Leandro, eu acho que você tá conjecturando algo que você ainda não tem convicção. O quê? Que se eu tenho um pet e eu vou pagar registrar, imposto? eu vou registrar ele, portanto, ele está vinculado a mim e eu terei que pagar imposto, porque quem paga é o ser humano, o pet não tem condições de pagar nada. As pessoas podem pensar em abandonar os seus pets para não ter que registrar. Não, mas não sou eu que tenho que pensar nisso. Quem tem que pensar nisso é o governo. Sou eu que tenho que pensar nisso, o governo. Ó, tem que mas pensar uma nisso, coisa que eu problema. fiquei pensando aqui, Olha né? aí. Até para ratificar essa questão da gente valorizar mais o pet em detrimento do ser humano. Quantos cachorros, em média, cada morador em situação de rua tem? Valendo. Quantos, Renato? Em Quando você vê média? um morador de rua, quantos cachorrinhos estão seguindo ele? Um monte. Em média, uns 5. Com 5. É verdade. Gordinhos. Gordos. Eles comem. Cheios de vermes. Sim. Verdade. Mas por quê? Porque ninguém olha para essas pessoas que estão nas margens da Da sociedade. marginalidade das Da ruas. sociedade. da Quem sociedade. olha, o cachorro. É, mas Exatamente. aí a gente vai contra, então, o nosso argumento falando sobre a importância da companhia do cachorro. Não, mas o cachorro, ele é companheiro, é um bom companheiro. Não, sim, mas o que eu digo é o seguinte. A gente falou que as pessoas estão dando mais valor para os animais do que para as pessoas. E aí, quando a gente pega esse exemplo que você tá falando que os moradores de rua... Pessoas em situação de rua. Pessoas em situação Situação de rua? É. Agora, há pouco eu tava numa situação de rua. Eu tava saindo daqui, tava numa situação Exatamente, de rua e eu exatamente. entrei no carro e estava numa situação Vai, de louco. carro. Exatamente, sim. Agora Então, tá na mas- situação de carro. E de rua. Então, e depois tava na situação de elevador. Sim. Mas tudo E bem. agora a situação de Mas o cadeira. ponto é, e aí isso mostra essa questão inversa, né? De que assim como as pessoas estão dando muito valor pro pet, mas também a gente vê que o pet, na sua inocência, dá um super valor lá pro ser humaninho, pro ser humano, que tipo assim... Que é não desprezado por outros seres Isso. humanos. Desprezado por Ele outros só seres mostra um humanos. outro erro da sociedade. Então, mas aqui a gente traz os dois pontos. O ponto de que, para a pessoa em situação de rua, ele é um companheiro porque ele não tem outra Porque ele é desprezado por outros porque seres ele humanos. é desprezado. E, em contrapartida, nós, como seres humanos que estamos em situação de casa, Estamos buscando a companhia dos pets. a gente não trata ou não quer olhar para esses que estão à margem. Por quê? Porque gera conflito, porque gera atenção, porque gera esforço, porque gera cuidado. Então, Ou seja, qualquer lado, qualquer perspectiva É. que a gente veja, existe um erro de você olhar para aquilo que deve ser olhado. Exatamente. Não é verdade, mas de Leandro? novo, assim como dissemos no começo, vamos falar agora. É bom ter um bicho de estimação, mas ele sendo bicho e o humano sendo humano. Certo?
Cada um no seu lugar. Cada um no seu quadrado. Na sua prateleira. E sem Isso. substituir nada. Isso. A você que é casado, que acabou de casar, não ache que um pet vai substituir um filho. Também é outra coisa que a gente tem que ratificar aqui. Sim, Que é algo que está acontecendo. Não vai. sim. Não vai. E aqui, Carol, para terminar, Ele pode até substituir, mas ele não vai cumprir com aquilo que um filho cumpre na sua vida e gera na sua vida. não, mas vai substituir em que sentido você está falando? Não, eu posso. Eu Cuidado, posso. né? Responsabilidade. Eu, e tal. não. Eu posso pegar, não ter filho e ter um cachorro no lugar. Só que eu tenho que entender o seguinte: que essa substituição ela não é equivalente. Sim. Entendeu o que eu tô falando? Sim. É isso. Diga. E para terminar, Carol, a história. Que história? Não posso contar essa história. Não pode? Porque não é minha, eu só ouvi e achei muito engraçado. Do pombo? Do pombo. Por que não tem? Alguém já viu o velório? Não vou falar, não posso. É politicamente incorreto. Então acho, Leandro, que dadas essas... Não tem uma carrocinha também, né? Cara, Imagina se fazer aparece. sabão com o cachorro? Não dá. Essas horas? Não rola. Não dá, não Essas dá. horas do planeta. Olha só essa notícia que eu aqui encontrei, que a gente tava falando do imposto de cachorro. A Alemanha alcança a arrecadação recorde do imposto sobre cachorro. 2,4 bilhões. São países... A tributação começa quando o animal atinge 3 meses de idade, exigindo registro no cadastro canino municipal. Então a pergunta é: quanto tempo vai levar, querido ouvinte, telespec, para você começar a pagar uma taxinha municipal pelo seu cãozinho? Taxinha do cãozinho. Até esse link aqui chegar no celular do... Como é que você falou? Do Taxadinho Gaúcho? Taxadinho Gaúcho. Chegou nele, ele já cria um porque tá faltando dinheiro lá, cara. Mas você vê, são países que a gente tá falando na Alemanha, Portugal, todos os países ali da Europa, a taxa de natalidade tá caindo, pô. Entendeu? Sim, não, mas isso aí é normal. Natural. Agora me ocorre uma coisa. E se nós tivéssemos aqui um pet? Um mascote? Um mascotinho. Um mascote. Eu sou a favor de um beta. Um beta. que é o beta? Betacast. O beta é um peixe, pô. Não tem esforço eu vou ter um nenhum, gato aqui, Renato. né? Pelo amor de Deus, né? Ah, beta é um peixe? É um peixe. Eu sou a favor. Peixe não dá trabalho nenhum, Eu sou a Renato. favor. Todo dia só põe um tiquinho ali, Já era. mora A gente pode sozinho, colocar não aqui, precisa de aquário com oxigênio. ó. Sou a favor. O que vocês acham? Então Vamos a gente pode providenciar? adquirir e... Pra mostrar pros ouvintes que nós não somos contra os pets. Sim, e aí você que está nos assistindo, você já pode sugerir o nome para o nosso petzinho. Se você chegou até aqui, né? Se você chegou Se até você aqui, chegou... É verdade. porque dependendo da sua relação com o seu animalzinho, o nego já parou de assistir faz tempo. Porque a gente tá falando dos pais de pet, mas agora tem os pais de planta, que é uma evolução... É. Sim. Cósmica. Uma evolução cósmica do pai do pet. É verdade. Entendeu? Que aí nós já somos pai de planta. Aí... Essa aqui é a suculenta, entendeu? Mas uma coisa eu sei, Renato, e eu posso te garantir. Pode falar. Pode falar. Esse podcast Ah. é bom pra cachorro. Nossa.